Não é verdade? Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, que estão aqui no templo e que estão em suas casas, a abrirem suas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantares ou Cântico dos Cânticos. Cantares, você vai falar de amor, você vai falar de romantismo. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que ela nos ensina. Ela nos ensina muitas coisas, ela é muito rica. E nessa noite, que essa palavra que tem edificado as nossas vidas, ela possa mais uma vez edificar. Cantares 2, versículo 2. Diz assim o texto da palavra do Senhor: como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como o lírio entre os espinhos, assim a minha amada entre outras mulheres. Vamos orar? Ore pela sua vida, ore pela minha vida. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai que estás nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, nós te rendemos louvores nessa noite. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco, nos sustentado. E desde o momento, Deus, em que entramos neste lugar, em que participamos, Deus, nas nossas casas, os irmãos onde estão aí, o Senhor tem já nos falado, nos abençoado, e pedimos mais uma vez que o Senhor continue falando conosco, e particularmente, Senhor, eis aqui a minha vida diante do teu altar, Senhor, usa a minha vida, Deus, como canal de bênção, que não saia nada, Deus, que não te agrade, que não seja da tua vontade, Senhor, mas que os meus lábios, Deus, sirvam, Deus, para trazer a tua palavra pura e íntegra, Senhor, como ela deve ser pregada. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que a gente leu aqui, ele foi escrito por Salomão, o grande Salomão. E ele escreveu no período da sua vida, no período da juventude. E ele escreveu esse texto para uma mulher que ele amava muito, que ele chama de Sunamita. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ele é um livro profético, né, que ele aponta também para o amor de Cristo para a igreja. E nesse versículo que nós lemos aqui, Salomão, ele declara que a sua amada, ela é como um lírio entre os espinhos. Ela é como um lírio entre os espinhos. Essa metáfora retrata a vida do servo de Deus, um lírio entre os espinhos. Sim, nós somos lírios, amém? Nós somos lírios, e como lírios que somos de Deus, nós convivemos com muitas pessoas, nós convivemos em muitos lugares, e algumas vezes nós somos colocados ali em meio aos espinhos, né? Somos colocados ali diante dos espinhos, e esses espinhos que a gente é colocado pode ser na sua família, e você às vezes se considera um lírio em meio ao espinho. Talvez pode ser num ambiente de trabalho que para você a coisa não anda bem e você se sente como um lírio entre os espinhos. Pode ser na escola, na faculdade. Às vezes a gente se sente assim, como um lírio entre os espinhos. Mas nessa noite a minha palavra, da parte de Deus para você, eu quero falar para aqueles que estão vivendo e sabem que estão vivendo entre espinhos. E o que eu aprendo com essa metáfora? Uma das coisas que a gente aprende é sobre as reações do sofrimento. Porque os espinhos, eles ferem, eles incomodam, né? O espinho não é agradável, eles causam sofrimento. Eu gosto muito de flores, eu gosto muito de plantas, quem me conhece sabe. E eu nunca tirei, e também gosto muito de foto. Eu nunca tirei foto de um pé de espinho. Alguém já tirou? Ô, espinheiro bonitinho, vamos fazer uma selfie com ele? Ninguém não faz isso. Mas um lírio, ei, mas que beleza, que diferença.
Nós somos lírios. E porque esses espinhos machucam e ferem a nós, a tendência que nós temos e a nossa reação mais comum é fugir, é abandonar o local, é livrar-se daquele incômodo, porque os espinhos causam isso mesmo em nós. Mas nessa noite eu quero dizer para você, como o lírio do Senhor, que o lírio, ele não foge, ele não foge. Ele só é retirado do local onde ele está pelas mãos do jardineiro. Sabe? Ele só é retirado do local onde ele está pelas mãos do jardineiro. Portanto, nessa noite, permaneça firme, sabendo que o jardineiro, ele não vai deixar você morrer entre os espinhos. Amém? Você crê nisso? Fique firme. O jardineiro não vai deixar você ficar sofrendo o tempo todo, ser incomodado pelos espinhos, não. Outra coisa que eu aprendo com essa metáfora, o lírio entre os espinhos, é que em todos os momentos e situações, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Amém? Nós somos lírio, nós somos lírio. Qualquer circunstância, qualquer situação que você venha passar, ou que esteja passando, não esqueça, você é lírio. Amém? E o lírio, ele é muito diferente de um espinho. Ele é muito diferente de um espinho. E o desafio para nós, lírios, é mostrar a diferença onde quer que nós estejamos. E é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Lá em Mateus 5,13 diz: vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Mostre a beleza do lírio em contraste com os espinhos. Nós temos que fazer diferença, queridos. Nós temos que saber quem somos. Nós não somos espinhos, nós somos lírios do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mostre a beleza, mostre a diferença. Faça a diferença se estão lhe furando. Ame. Se estão lhe maltratando, ame, faça a diferença. Nós somos a diferença de Deus neste mundo, nós somos a diferença. Nós temos que ser diferentes, onde quer que nós estejamos. Se está todo mundo de um jeito, as pessoas vão olhar de longe e dizer: olha, tem um lírio ali, ó. Tem uma situação cheia de espinhos. E as pessoas de fora vão olhar, mas tem um lírio ali. Mas tem um lírio ali se destacando. Tem um lírio fazendo a diferença, tornando aquele ambiente melhor, mais agradável, mais suportável. Deus nos chamou para isso, queridos. O texto de Malaquias 3, 17 e 18 diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouros. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É muito claro a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O mundo precisa. Ele diz: olha, a gente vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. O que a Bíblia fala sobre o justo? A Bíblia diz que o justo, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas e que dá o seu fruto na estação própria. Nós somos diferentes dos ímpios, porque a Bíblia diz que os ímpios são palha, que o vento espalha. Nós temos que fazer a diferença. Não permita que os espinhos mude a tua natureza. Não mude o teu jeito de lírio. Lírio, ele é agradável. Oh, queridos, como é bom estar perto de alguém agradável. Não é verdade? Tem um texto
que eu gosto muito, que é o Salmo 19, versículo 14, quando o salmista ele faz aquela oração e ele diz: Senhor, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Essa é uma oração que nós, como servo de Deus, devemos fazer todos os dias. O abrir das nossas bocas. Como alguém que tem palavras agradáveis faz a diferença em um ambiente. Não é verdade? Você já foi atendido aí num local onde está todo mundo estressado numa fila e briga, e você chega assim: bom dia, tudo bem com você? Olha, eu estou percebendo que você está muito assim, cansada, você está meio estressada. Isso vai passar, você não sabe nem o que é que a pessoa está passando, mas você leva uma palavra agradável. Isso faz a diferença. Ah, irmãos, eu quero ser assim. Eu sei que eu ainda tenho um grande chão aí pela frente, mas eu quero fazer a diferença. Amém? Crente tem que fazer a diferença. Você tem que ser agradável. Crente tem que ser agradável. As pessoas elas devem sentir vontade de estar perto de você. Porque você não é espinho, você é lírio. Você é lírio. E lírio as pessoas querem estar perto. O lírio ele é agradável. O lírio ele não fere, ele não machuca. A tendência de alguns lírios, às vezes, é quando ele é espetado, ele quer espetar. Mas Jesus diz que você não é espinho, você é lírio. Você tem que ser diferente. É humano isso, e às vezes até é automático. Já viu quando alguém te trata mal, você já quer? Mas a gente tem que parar e refletir. Eu não sou assim. Eu não vou me tornar espinho porque eu estou vivendo em um ambiente de espinho. Amém? O lírio, ele tem uma característica muito interessante. O lírio, ele perfuma. E o que a Bíblia diz que nós somos, igreja? Nós somos o bom perfume de Cristo. Eita glória! Aqui, a essência de Cristo que entrou em nós, ela tem que exalar como um bom perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo. E o lírio faz toda a diferença quando ele perfuma um ambiente onde ele está. Lembre-se, você está no meio de lírio, de espinhos, mas você não é espinho. Você está convivendo com espinhos, mas você não é espinho. Permita que o jardineiro cuide de você. Você não está só. O lírio, ele está ali, mas ele não está só. O jardineiro está de olho nele. O jardineiro vai olhar um momento de dizer: não, eu vou te recolher esse lírio daqui com todo cuidado e vou colocar ele em outro lugar. Mas a gente tem que depender do jardineiro. Amém? Temos que depender do jardineiro como lírios que somos. O lírio entre os espinhos também nos mostra que em tudo há um propósito. Amém? Tudo há um propósito. Isso é uma das coisas como cristãos a gente sempre tem que observar. Por que eu estou entre os espinhos? Por que eu fui aqui ficar nesse espinheiro aqui? Rapaz, eu queria estar junto com os outros lírios e fazer um buquê tão bonitinho, não é? Mas eu estou aqui. Mas isso tem um propósito de Deus. Tudo, meus queridos, tudo tem um propósito. A gente sempre ouve e a gente acha meio batido isso. Não pergunte, né, o porquê, mas para quê. A gente ouve muito isso, as pessoas dizendo. Mas é verdade. Mas é uma verdade. Não fique perguntando: por que eu estou aqui, Senhor? Mas para quê? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito de eu estar neste lugar? O lírio, ele não vive questionando. Ele não vive questionando, porque ele tem que viver justamente com os espinhos. Você já imaginou o que seria do espinheiro se não fosse o lírio? O local ficaria totalmente insuportável. Quando você andar em determinado lugar que você vê vários espinheiros e você vai passar batido, mas se tiver uns 3 lírios ali separados, você para e você
chama a tua atenção, não é verdade? Faz a diferença de, olha, que coisa bonita. A pessoa para e olha, porque tem algo diferente ali, né? Qual o propósito disso, né? Então, um lugar que não tem um lírio é um lugar insuportável, né? É preciso de lírios em meio aos espinhos, para que aquele ambiente se torne mais agradável. Amém? Irmãos, o nosso Pai, o jardineiro, Ele tem um controle de todas as coisas. Amém? Ele tem um controle de todas as coisas. Você está aí entre esses espinhos por um propósito maior e uma direção de Deus. Por isso, cumpra a missão e persevere nela. Tem muitos lírios mudando a sua missão, porque foi espetado por um espinho. Ih, já vi muito. O lírio está ali tão bonitinho, no propósito dele apareceu um monte de espinho, começa a espetar ele, aí ele pega e sai daquele lugar. Ele muda, né, a missão dele, ele abandona a missão dele, porque ele não suportou. E a minha palavra, a palavra de Deus nesta noite, permaneça firme ali no propósito, porque Deus, Ele está cuidando de você. Cumpra a sua missão. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo de 2 a 4, ele diz, olha só: meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa provação, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tiago nos ensina sobre as tentações, desafios e dificuldades. Tudo isso que nós enfrentamos, ela provoca em nós um crescimento e fortalecimento. Existem muitas pessoas que, diante de uma situação de adversidade que vem passando, de muita luta, né, que vem passando, que nós vamos ter e passar por aflições, é bíblico que todo cristão passe por aflição. Tem muitas pessoas que elas não conseguem amadurecer, porque elas não conseguem entender o propósito de Deus para suas vidas. E o que acontece com ela? Em vez de amadurecer, elas apodrecem. Você já viu? Tem pessoas que a gente vê passando por anos após ano a mesma situação e ele não consegue amadurecer. Ele não consegue entender. Aí ele se torna uma pessoa apodrecida. Ninguém consegue dar perto, porque ele não se permitiu. Ele não se permitiu ser cuidado por Deus, né? E todas as situações ruins que nós venhamos a passar, todas as aflições que o crente venha a passar, é para produzir nas nossas vidas crescimento e amadurecimento espiritual, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Esse é o propósito. O Salmo 92, 13 e 14 diz: o que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eles florescerão nos átrios do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo que se você é um lírio vivendo entre os espinhos, saiba que onde você está, você vai crescer, você vai perfumar e você vai se tornar um referencial. Sabe por quê? Porque o jardineiro, ele está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou lírio. Eu sou lírio. Eu quero permanecer lírio. Eu não sou espinho. Eu não vou espetar. Não vou ferir ninguém. Eu sou lírio e vou continuar sendo, porque o jardineiro está cuidando de mim. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Eu sei que tem muitos irmãos vivendo entre espinhos e não é fácil viver entre espinhos. É um desafio muito grande. Mas a palavra do Senhor nessa noite para os lírios aí é que o jardineiro está cuidando de você. Durma essa noite lembrando: ô Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Eu estou aqui diante desses espinheiros, eu casei com um espinheiro, mas
O Senhor vai mudar essa situação. O Senhor vai mudar essa situação. Tem um ambiente de trabalho aqui que está difícil, mas o Senhor está cuidando dos seus lírios. Aleluia. Coloque seu coração diante do Senhor. Entregue sua vida para que o Senhor te ensine o propósito de tudo isso. Te ensine o propósito de tudo isso, para que você saia fortalecido de toda e qualquer situação que você está passando ou vier a passar. Porque o jardineiro está cuidando de nós. Santo Deus e bendito Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, e nós nos alegramos porque o Senhor cuida de nós, e a tua palavra é uma forma de cuidado mais excepcional que tem, quando a tua palavra vem em encontro às nossas necessidades, Senhor, e nós possamos ouvir, e nós podemos ouvir a tua voz falando diretamente a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por cada lírio, Senhor, que tem permanecido lírio ali, fazendo a diferença em meio aos espinhinhos, Senhor. Cuida de cada um dos teus servos, sustenta cada um, que eles entendam, Deus, o propósito, Senhor, que o Senhor tem para as suas vidas, Deus. Fortaleça mais e mais tua igreja, fortaleça o teu povo, Deus, que tudo, Deus, seja para a honra e glória do teu nome, e como a oração do salmista disse, que o abrir dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, para todos sempre, que o nosso viver glorifique o teu nome. Aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus nessa noite. Vamos continuar louvando.